procurando um culpado. Quem é responsável? Boa noite. Eu fico muito abismado de ver que o governo do estado do Rio Grande do Sul já começa mal em não apontar a responsabilidade de si próprio. O mínimo que o governador deveria fazer nesse momento era pedir desculpas para a população pelo aquilo que aconteceu sob a responsabilidade do Estado também. Você está dizendo, então, que o primeiro responsável é o poder público? Sim, o poder público, é claro. Não precisa ser nenhum expert para saber que essa casa noturna não tinha condições de ter... Quem especificamente? Quem especificamente? No poder público. Os agentes públicos que deveriam não deixar que sequer essa casa fosse aberta. Quem seriam, Nós temos os bombeiros, me parece que há um laudo que foi colocado de maneira indevida, me parece também que, e eu ouvi esse delegado atentamente falando agora. Você se refere ao delegado que está conduzindo as investigações, que foi entrevistado em Santa Maria. Que o delegado foi muito contundente na parte dos proprietários, eu não estou isentando de culpa ninguém nessa história, mas na hora da responsabilidade do Estado, do Bombeiros, ele disse que ia enviar um ofício. Ó, que história é essa? Vai enviar um ofício ainda para o Corpo de Bombeiros? Por que a Justiça não manda um mandado também de busca e apreensão nessa documentação que os bombeiros até agora não demonstraram? Ou seja, eu não quero fazer aqui um papel, isso não tem nada a ver com relação partidária, isso tem a ver com relação de Estado. Nós não podemos afirmar que uma tragédia dessa, com essas dimensões, que parou o país, parou o mundo, possa ficar só. Como é que você vai levar a um administradores? tribunal os responsáveis que você está apontando agora, Sergei? Nós estamos falando de colocar alguém em julgamento que é representante do poder público e os donos e os outros responsáveis privados pelo estabelecimento. Em que situação se encontram, na sua opinião, de criminalista? A minha situação, agora que eu vi que foram presos os donos das boates, mas eu não vi ainda a investigação com relação ao poder público. Saber quem deu esse alvará, quem foram os agentes responsáveis, qual a omissão, se houve omissão, quais as pessoas relacionadas. Foi citado aqui o caso da Argentina. Na Argentina, os fiscais do governo foram presos quando a boate pegou fogo, naquela tragédia da Argentina. E o prefeito da cidade sofreu impeachment, William Vac. Ou seja, é a população cobrando, e é para isso que serve esse programa também, para dizer o seguinte: nós temos que cobrar as autoridades públicas num caso de uma dimensão extraordinária. Nós sabemos que existem responsabilidades pessoais. Agora, eu quero uma investigação que seja isenta. A minha pergunta e minha indagação: tem isenção o Estado do Rio Grande do Sul para fazer essa investigação? Sendo que um dos responsáveis é o próprio Corpo de Bombeiros, que pertence ao governo do Estado? Eu entendo que até mesmo a Polícia Federal poderia entrar nessa investigação como atribuição da Constituição Federal para poder fazer uma investigação. Não que a Polícia Civil não tenha capacidade para isso, tem, mas a Polícia Federal tem mais instrumentos e teria mais isenção para analisar. Você está sugerindo, nesse caso, uma linha de investigação e, eventualmente, de culpabilidade dolosa, traduzindo para o nosso espectador, por parte daquele que sabia que estava cometendo alguma coisa errada, ou você ainda assume, como a autoridade policial parece assumir, que foi uma atitude culposa, ou seja, omissão, não havia intenção? Eu não assumo nada, até porque a investigação tem que ser feita e o mais importante é a apuração concreta e efetiva, objetiva e competente. Isso não me parece. Me parece um jogo somente de um lado, somente das pessoas que eram responsáveis pela boate, responsáveis pelo show. Isso não estou dizendo que não tenha que ser investigado, mas a abrangência necessária até para que o efeito seja pedagógico. Ou seja, não adianta a gente falar nisso num caso isolado. Se é verdade que Santa Maria virou a capital do mundo, é necessário que o mundo, representado pelo Brasil, tenha vergonha de fazer uma investigação decente e completa. Doa quem doer. Sergei, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite.